A deputada Bia Kicis apontou o absurdo das narrativas propaladas pela velha imprensa para prejudicar os conservadores e, em especial, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A deputada comentou o escândalo feito em torno da visita de Bolsonaro à Embaixada da Hungria, mesmo sem qualquer indício de crime, e apontou o que foi deixado de lado pela velha imprensa. Bia Kicis disse: o que tem de grave nessa história, o que não estão falando e a imprensa não está falando, é que houve espionagem. Gente vazou cenas da Câmara da Embaixada, ou seja, uma embaixada que estava sendo espionada, e essas imagens foram vazadas para fora do Brasil. É muito grave, e era isso que a polícia deveria tentar apurar, porque isso é um ataque à nossa soberania. Imaginem quantas autoridades não estão sendo vigiadas, espionadas por potências estrangeiras aqui. Então, isso sim é grave, e era com isso que eles deviam se preocupar. A deputada também explicou a polêmica em torno da análise pela Câmara dos Deputados da prisão do deputado Chiquinho Brazão, acusado no caso Marielle Franco. A deputada, que já foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, explicou que houve um pedido de vista e a análise será concluída na segunda quinzena de abril. Bia Kicis explicou: nós não estamos analisando o mérito da questão. A nós, do Congresso, da Câmara, cabe avaliar o artigo da Constituição que diz que parlamentares só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável. A deputada mostrou que não é o caso do parlamentar e disse: a nossa preocupação é não permitir mais uma vez que as prerrogativas dos parlamentares sejam descumpridas, sejam violadas. Primeiro foi Daniel Silveira, agora Chiquinho Brazão, depois pode ser qualquer um. A deputada ponderou: então é claro que quem comete crime tem que ser investigado, denunciado, sentenciado e preso. Só que nesse caso, se as prerrogativas parlamentares estiverem sendo mais uma vez violadas, nós não podemos concordar com isso. Ele tem que ter uma prisão que seja permitida pela lei e pela Constituição. Bia Kicis rebateu os argumentos de quem diz que a imprensa vai dizer. Ela disse: sim, eles vão dizer. Eles sempre dizem, eles sempre inventam a narrativa. Mas nós não podemos, de forma alguma, nós não podemos avalizar a violação às prerrogativas dos parlamentares, porque amanhã vai ser qualquer um. E por crime que não é crime, como foi com Daniel Silveira, crime de opinião que não existe. A deputada afirmou: nós temos que cuidar das prerrogativas. Se não fossem importantes, não estariam lá na Constituição. Prerrogativa parlamentar e imunidade parlamentar é fundamento da democracia. Bolsonaro esclareceu na segunda-feira sua ida à Embaixada da Hungria no Brasil em 12 de fevereiro, 4 dias depois da polícia confiscar o passaporte do presidente a mando do ministro Alexandre de Moraes. No dia em que o documento ficou com a justiça, 2 aliados de Bolsonaro foram presos pela PF, Conforme nota divulgada pela defesa, ele ficou 2 dias no local para manter contatos com autoridades do país amigo, como é de conhecimento público. O ex-mandatário do país mantém bom relacionamento com o primeiro-ministro húngaro, com quem se encontrou recentemente na posse do presidente Javier Milei em Buenos Aires. É verdade, inclusive eu estava lá, participei de uma reunião com o presidente, com o primeiro-ministro, alguns parlamentares, e eles realmente têm um ótimo relacionamento. Agora achei interessante que o presidente falou: olha, em tom de deboche, é claro, se nem a Michelle reclamou de eu ter dormido fora de casa, por que o Alexandre de Moraes quer saber, E a verdade é que o próprio Supremo, já falou que ele não cometeu crime nenhum, ministros do Supremo já declararam que ele não cometeu crime nenhum, e o que teve de grave nessa história, gente, que não estão falando, que a imprensa não está falando, é que houve uma espionagem. Gente, vazou cenas da Câmara, da Embaixada da Hungria, ou seja, uma embaixada que estava sendo espionada, e essas imagens foram vazadas para fora do Brasil. Então isso sim é muito grave, e era isso que a polícia devia tentar apurar,
né? Era isso que devia tentar apurar, porque isso tem a ver com, né, um ataque à nossa soberania, quando a gente sabe que tem, né, embaixadas. Imagina quantas autoridades não estão sendo vigiadas, espionadas, né, por potências estrangeiras aí, tá? Então isso sim é grave, e era com isso que eles deviam se preocupar.